TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com um resumo do que foi notícia a semana para você com as melhores informações. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para nós através dos nossos canais. Já vão estar na sua tela aí o nosso e-mail oficial, tvccorreiodamanha@gmail.com. E, é claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD é 24, o telefone é 998398384. Manda sua mensagem e participa com a gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 4 de novembro. Primeira aeronave elétrica com certificação é escolhida pela Força Aérea dos Estados Unidos. Especialista alerta sobre automedicação e organização de remédios dos idosos. Corpo de Bombeiros Militar do Estado recebe novas motos aquáticas para reforço na orla no próximo verão. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia vereador Domingos Galante por homofobia, concussão e usurpação de função pública. Protetores de animais se pronunciam após denúncia do Ministério Público contra o vereador Domingos Galante. Petropolitana que teve casa desinterditada denuncia risco de barreira em imóvel. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa com os destaques do nosso jornal impresso durante essa semana. Começamos a edição dizendo que, em apenas um mês, mais de 100 problemas em ônibus. É um destaque do nosso impresso, do nosso Correio Petropolitano. Claro que está lá nas nossas páginas, está aí para você ver. Um relatório elaborado pelos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o Comultran, aponta que em outubro, ao menos 113 problemas foram registrados em ônibus de Petrópolis. As informações chegam por meio da própria população, que relata quebras, atrasos, falta de higienização e até mesmo falta de capacidade para os coletivos, subirem ladeiras. O relatório traz até mesmo problemas de acessibilidade. Segundo um relato, no dia 4 de outubro, uma cadeirante não pôde embarcar em um ônibus da Turp por falta de ajuda. Nem o motorista, nem o fiscal estavam presentes. Quem precisou utilizar o transporte público na véspera do feriado de finados também precisou ter paciência. Além do trânsito, a redação do Correio recebeu denúncias de um ônibus quebrado na rua Osvério Vilaça, em uma descida, o que assustou os moradores no meio da serra. Outro coletivo com problemas mecânicos. Na última semana, um coletivo da Petroita e Cascatinha enguiçou no Terminal Centro e interditou ali uma baia. Então, tá difícil para o Petropolitano usar o coletivo, gente. Pois é, e o governador Cláudio Castro sancionou a lei que instituiu o Mês Estadual da Mulher Empreendedora, que será comemorado anualmente em novembro. Para marcar a celebração, a Secretaria de Estado da Mulher vai promover uma série de eventos e atividades ao longo deste mês, envolvendo pelo menos 8 municípios do estado. Entre as atividades estão workshops, palestras e rodadas de negócios, ações pensadas para inspirar, capacitar e conectar mulheres empreendedoras fluminenses. A abertura das comemorações será no próximo dia 6, à 1h da tarde, com um seminário no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. Pois é, gente. Dos campos para a crônica, viu? Paulo César Caju é o novo colunista do Correio da Manhã.
A história do Correio da Manhã, junto à seleção brasileira, é gigantesca. Na década de 50, após o trauma da derrota do Brasil para o Uruguai na Copa do Mundo disputada em casa, a Confederação Brasileira de Desportos fechou uma parceria com o Correio da Manhã, que promoveu aí o concurso que definiria o novo uniforme da seleção brasileira. Desse concurso veio a icônica camisa verde e amarela com os calções azuis e meiões brancos. O resto é história. 2 décadas depois, o jornal voltou a fazer história na imprensa nacional, enviando a maior delegação de jornalistas da história do país até então para cobrir a Copa do Mundo de 1970 no México. E a partir daí foram dados os primeiros passos de uma inesperada parceria que vai se fortalecer a partir da próxima sexta-feira, dia 10, com a estreia da coluna de Paulo César Lima, mais conhecido como Paulo César Caju. Se em 1970 PC brilhou nos gramados do México como o 12, o 12º jogador ali do técnico Zagallo, tendo suas jogadas registradas pela equipe do Correio da Manhã, agora é vez dele trocar de lado e falar sobre o futebol, jogando hoje sempre com o seu jeito característico e sem papas na língua, para comentar sobre o esporte mais popular do planeta. Pois é, bacana, né? Muito Novo legal. Colunista aí do nosso jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que em 12 anos, a população brasileira com 65 anos ou mais cresceu quase 60%. E você vai ver também que policiais militares da UPP Borel resgatam bebê sequestrado em maternidade no Rio de Janeiro. Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A fabricante aeronáutica eslovena anunciou que seu modelo Velis Electro foi selecionado por uma diretoria de tecnologia do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea Americana para ser integrado como equipamento militar para explorar usos operacionais e de treinamento.
A Vélez é a primeira aeronave elétrica do mundo a obter uma certificação de tipo junto à Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação e continua única até o momento. O Agility Prime é um programa de transporte vertical da Força Aérea Americana que faz parceria com a indústria comercial de aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais, as eVTOLs, com o objetivo de impulsionar a terceira revolução do setor aeroespacial. Kyria Short, um dos CEOs da Textron, afirma que a escolha da Vélez foi um endosso poderoso à crescente aceitação por organizações líderes desta área de tecnologia emergente e representa um marco na busca por voos sustentáveis. O presidente da empresa eslovena Pipistrel, Gabriel Macei, salienta que a Vélez Eletro é uma opção econômica e sustentável para o treinamento de voo, pois apresenta um design maduro de motor elétrico e um projeto que lidera a indústria na realização de treinamento de pilotos e outras missões mais sustentáveis. E, gente, com a chegada da fase idosa, é comum o aparecimento de doenças crônicas e perda cognitiva progressiva, tornando aí frequente a automedicação, o que exige atenção, cuidado e organização dos medicamentos para o uso seguro. Especialistas fazem um alerta sobre a automedicação e organização de remédios dos idosos. Nem sempre o paciente possui habilidade para gerenciar a farmacoterapia prescrita sozinho. Esquecer o medicamento, tomar a dose mais de uma vez ou trocá-la por outro medicamento são erros comuns entre os idosos que fazem uso de medicamentos. Esses erros podem gerar riscos à saúde, atrapalhar o tratamento do paciente e dificultar o controle de doenças crônicas. Quando associado a medicações de uso diário com automedicação, os riscos aumentam muito. O aparecimento dessas doenças trazem para a rotina do idoso a utilização diária de medicamentos, o que pode parecer fácil, mas nem sempre é. Você está organizando as medicações diariamente e se lembrando da tomada de todas as doses para que não tenha um agravo de saúde, pode precisar de auxílio ainda mais numa fase em que o esquecimento pode começar a aparecer um pouco mais. A especialista destaca ferramentas para ajudar no gerenciamento dos medicamentos, como aplicativo de celular, alarmes, caixas organizadoras, etiquetas coladas na caixa do remédio que os pacientes podem usar até achar a melhor alternativa que se encaixe na sua rotina. Também é importante lembrar que, com as mudanças metabólicas e a utilização de medicamentos, o tratamento de uma simples dor de cabeça pode não ser tão simples também para esse idoso e precisar do auxílio de um profissional. Então é importante, sempre que precisar utilizar alguma outra medicação, mesmo que por automedicação, procure o auxílio de um profissional. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, através das estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxicos Farmacológicas, 27% das intoxicações no Brasil e 16% dos casos de morte por intoxicações são causados por medicamentos, mostrando que o assunto é delicado e necessita de uma atenção especial. Essas situações ainda podem ser mais perigosas, pois o uso de outro medicamento pode gerar alterações indesejadas e efeitos colaterais perigosos. Por isso, é importante seguir a orientação médica. A estrutura etária da população brasileira sofreu transformações significativas ao longo dos últimos anos. Para se ter uma ideia, em 12 anos, a população brasileira com mais de 65 ou mais cresceu quase 60%. De acordo com dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 22.169.101 idosos com 65 anos ou mais vivendo no país. É um número 57,4% superior aos 14.081.477 apurados na operação censitária anterior, ocorrida em 2010. As mudanças ocorridas ao longo destes 12 anos também são observadas quando analisadas a proporção de idosos sobre a população total. No censo 2010, as pessoas com 65 anos ou mais representavam 7,4% de todos os moradores do país. Já em 2022, elas são 10,9%. Em sentido inverso, o total de crianças com até 14 anos recuou 12,6%, saindo de 45.932.294 em 2010
para 40.129.261 em 2022. Há 12 anos, essa faixa etária respondia por 24,1% de toda a população. Agora, ela representa 19,8%. A proporção da população das faixas etárias intermediárias entre 15 e 64 anos sofreu leve variação. Em 2010, representavam 68,5% do total. Já em 2022, passaram a representar 69,3%. Conforme apurou o IBGE, a idade mediana da população brasileira aumentou 6 anos, saindo de 29 em 2010 e chegando a 35 anos em 2022. O índice de envelhecimento subiu para 55,2. Isso significa que há 55,2 idosos para cada 100 crianças até 14 anos. Em 2010, o índice era de 30,7. As regiões do país com a maior proporção de idosos com 65 anos ou mais são o Sudeste, com 12,2%, e Sul, com 12,1%. Entre os estados, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram a lista. De outro lado, a população mais jovem, envolvendo crianças com até 14 anos, é a mais expressiva no Norte, 25,2% do total de moradores, e no Nordeste, 25,2% do total de moradores. O IBGE vem divulgando os dados apurados no Censo 2022 de forma progressiva. Conforme as primeiras informações apresentadas em junho, a população brasileira teve um salto de 12,3 milhões nos últimos 12 anos, alcançando um total de 203 milhões. Diversas capitais, no entanto, tiveram queda no número de habitantes. Também já foram apresentados recortes sobre indígenas e quilombolas. E o governo do estado fez a entrega de mais de 90 novas motos aquáticas para o Corpo de Bombeiros, com o intuito de reforçar as operações na orla do estado. Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro vão contar, a partir de agora, com mais 91 motos aquáticas novas para reforçar as operações na orla do estado no próximo verão. No último domingo, os 19 primeiros equipamentos foram entregues aos militares. A novidade faz parte do planejamento estratégico da corporação, com foco na prevenção, a fim de reduzir o número de afogamentos. Só este ano, os guarda-vidas da corporação já realizaram mais de 1 milhão de ações preventivas e mais de 19 mil salvamentos marítimos. A aquisição faz parte de um montante de mais de 31 milhões em investimentos feitos pelo governo do estado, ao longo dos últimos 3 anos, no grupamento marítimo da corporação. Policiais militares da UPP Borel resgatam um recém-nascido que foi levado de dentro de uma maternidade pública no Rio de Janeiro na madrugada da última quarta-feira. A suspeita de ter sequestrado a criança foi presa no centro do Rio ainda na manhã de quarta-feira. Após receberem denúncia sobre o paradeiro do recém-nascido, policiais militares prenderam uma mulher acusada de ter levado o bebê da maternidade municipal Maria Amélia Buarque de Holanda, na madrugada desta quarta-feira. A suspeita, de 19 anos, foi detida em flagrante e levada para a 4ª Delegacia de Polícia em Presidente Vargas. O bebê foi levado por volta de 1h40 da madrugada desta quarta-feira da maternidade municipal Maria Amélia Buarque de Holanda. Os agentes da 4ª Delegacia de Polícia foram acionados, logo iniciaram as investigações e nesta manhã encontraram o bebê. O recém-nascido foi levado pelos policiais para a unidade de saúde, onde foi devolvida para os pais. Os investigadores da Polícia Civil autuaram a mulher por subtração de incapaz e analisam imagens de câmera de segurança em busca de outras informações sobre o crime, como, por exemplo, identificar se há outros envolvidos na ação. Sou muito grato a vocês, a minha família é muito grata a vocês. Deus possa abençoar o serviço de vocês, tá bom? E parabéns pelo excelente serviço prestado. Muito bom, muito obrigado mesmo. A Promotoria de Justiça e Defesa da Infância e Juventude e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal lançaram na última semana 2 cartilhas sobre a entrega legal de bebês para a adoção. Uma das publicações é destinada a gestantes que expressam o desejo de entrega legal, enquanto a outra tem um conteúdo voltado para profissionais da saúde que atendem esse tipo de caso.
De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o material foi produzido em linguagem simples e acessível e destaca que a entrega de bebês para adoção deve ser feita perante a Vara da Infância e Juventude, de modo a compatibilizar os direitos da mulher e os da criança. A entrega pode, inclusive, ser feita de forma sigilosa. As cartilhas também informam sobre os procedimentos legais e sobre o direito ao arrependimento, para que as mulheres tenham total segurança ao se expressarem sobre o desejo ou não de maternar. A publicação destinada às gestantes que expressam o desejo de entrega voluntária mostra de forma clara a previsão legal e reforça as garantias associadas para a proteção da mãe e da criança. A cartilha também desmistifica mitos e medos mais comuns, como o de ser exposta ou até presa pela decisão de entregar para adoção e se é possível desistir. Vale lembrar que o procedimento legalizado é aquele assistido pela justiça, ou seja, é diferente da entrega direta do bebê ou da criança para terceiros que não são da família. A entrega voluntária para adoção está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a Lei 13.509 de 2017 garante o direito ao sigilo da entrega, a possibilidade de a mãe ser titular de ação voluntária de extinção do poder familiar, de receber assistência psicológica, de ser ouvida em audiência judicial e a retratação da entrega. Por fim, a Resolução 485 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça reforça que o direito ao sigilo do nascimento é assegurado, inclusive em relação a membros da família extensa e ao pai indicado, mesmo se a gestante for criança ou adolescente. Importadores que têm seus produtos chegando ao Brasil pelos portos de Santa Catarina estão enfrentando um caos com atrasos no desembaraço aduaneiro, cobranças adicionais de armazenagem e cobranças extras por conta de o container ficar no terminal por mais tempo. As fortes chuvas e cheias dos rios que cortam o estado de Santa Catarina estão causando prejuízos no comércio internacional. Com o volume elevado de chuvas no mês de outubro, a forte correnteza do rio Itajaí-Açu provocou assoreamento na barra que dá acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. Diante de todas essas dificuldades de acesso aos principais portos de Santa Catarina, vários navios foram desviados para os portos de Imbituba, em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná, ou em Santos, São Paulo. Com essa movimentação, houve sobrecarga nesses portos, agravados por falta de estrutura adequada e atrasos na liberação de cargas no porto de Imbituba, com uma série de prejuízos aos importadores. Em nota oficial, a Santos Brasil, que administra o porto de Imbituba, em Santa Catarina, informou que reforçou a equipe operacional e contratou um pátio de triagem emergencial, diminuindo o impacto de veículos no entorno do porto. Como medida mitigadora, o governador de Santa Catarina editou um decreto permitindo que as cargas que estavam previstas para desembarcar no estado sejam descarregadas em outros portos, aproveitando benefícios fiscais que o estado oferece. Mas, na avaliação dos importadores, o decreto é pouco eficaz na medida em que esse trânsito de contêineres deveria ser realizado normalmente e o necessário seria a isenção dos custos adicionais pelos atrasos. E olha, nessa semana, a Praça da Inconfidência, no centro de Petrópolis, ficou movimentada. No local, o governador Cláudio Castro, acompanhado do secretário de governo, Bernardo Rossi, e do superintendente do programa Segurança Presente, Arthur Barbosa, entre outras autoridades, inauguraram o programa Segurança Presente no município de Petrópolis. Além disso, no espaço aconteceu uma ação social com a emissão de documentos, balcão de empregos, habilitação para casamentos e informações sobre direitos do consumidor. O programa Segurança Presente, desde 2014, tem auxiliado no combate ao crime, na prevenção de delitos e na promoção da cidadania por todo o estado do Rio de Janeiro. E agora uma nova base foi instalada no interior do estado, no município de Petrópolis. Nessa quarta-feira, o governador Cláudio Castro esteve na Praça da Inconfidência, no centro da cidade, para a inauguração do programa. Com ele estava o secretário de governo Bernardo Rossi e o superintendente do programa Segurança Presente, Arthur Barbosa. O que eu garanto para os senhores e senhoras é que nós estamos aqui para trabalhar muito
para trazer segurança, trazer paz, sossego para todos vocês poderem transitar tranquilamente na cidade de Petrópolis e para os turistas que aqui estiverem também. Na cidade imperial, o programa foi nomeado como Petrópolis Presente e contará com 31 policiais, 21 agentes civis e um assistente social. Aonde o programa Segurança Presente vai, os números reduzem a 80, 90, às vezes, Cleo, 100% da diminuição da criminalidade na região aonde ele é instalado. A base funcionará de forma provisória no 26º Batalhão da Polícia Militar, até serem concluídas as instalações definitivas do Segurança Presente, que ficará próxima ao terminal rodoviário no centro de Petrópolis. Em entrevista exclusiva à TV Correio da Manhã, o governador Cláudio Castro afirmou que a expectativa é que cada vez mais programas do estado sejam introduzidos no município. É muito importante para a cidade, para o povo que mora aqui e para os turistas que vêm visitar a cidade. Quanto mais a gente puder investir, mais a gente vai trazer recursos, mais a gente vai trazer programas importantes para cá. Essa é a 8ª unidade do programa no interior do estado do Rio de Janeiro e a 39ª base do Segurança Presente. O efetivo de Petrópolis vai funcionar diariamente das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Se o índice de Petrópolis já é um índice de referência para todo o estado do Rio de Janeiro, agora então, com esse reforço do Segurança Presente, acho que vai diminuir extremamente, quase a zero, o índice de roubo, de furto. A população pode ficar tranquila, os turistas podem vir tranquilo para a cidade. Em todo o município serão utilizadas 12 viaturas. Nos finais de semana, o Petrópolis Presente também atuará no distrito de Itaipava, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Segundo as autoridades, o projeto traz resultados positivos em outros municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente tem percebido quanto que os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro têm sido aí agraciados, contemplados com inúmeros investimentos de todas as áreas, justamente para garantir uma qualidade de vida melhor para cada um de nós. Um olhar diferenciado para a população, onde o efetivo consegue entender as demandas e assim melhor atender. Nossa sociedade merece andar segura, se sentir segura, estar segura. Então é um programa que só faz aumentar nossa sensação de segurança e nós realmente estarmos mais seguros. E também na última quarta-feira, o governador Cláudio Castro visitou o andamento das obras da Rua Francisco Scali, conhecida como Rua do Túnel, na região do Quissamã, em Petrópolis. A localidade foi duramente afetada no ano passado devido às chuvas de fevereiro. A visita à região foi realizada em conjunto com o secretário de governo Bernardo Rossi. A Rua Francisco Scali foi um dos locais afetados pela tragédia de 2022. As vias que passam pelas galerias do túnel extravasor cederam após as chuvas de março. Em setembro deste ano, a segunda etapa das intervenções foram iniciadas. Algumas já terminaram, outras já estão entrando na segunda fase. É bom e importante lembrar que muita coisa eu assumi que não era de responsabilidade do governo do estado, como o túnel extravasou. O governo do estado já terminou a primeira fase e está fazendo a segunda, que outros entes ficaram de fazer. A segunda etapa das intervenções vai custar 41 milhões de reais e devem ser finalizadas em um período de 1 ano e meio, ou seja, em março de 2025. O prazo foi definido após uma reunião com a Comissão de Moradores em setembro deste ano com a Secretaria de Governo do Estado. O acordo foi realizado pela Justiça para que as obras fossem realizadas no túnel extravasor. A primeira etapa das intervenções foi responsável pela requalificação do fluxo hidráulico, desobstrução e desassoreamento do túnel. O túnel extravasor tem 3,5 km de extensão e é responsável por desviar as águas do rio Palatino, no centro da cidade, para o rio Piabanha. Ninguém colocou 1 bilhão e 200 milhões de reais nessa cidade como o governo do estado botou. Essa é a verdade. Tem gente que recebeu o dinheiro e que não gastou, que está tendo que prestar conta porque não gastou o dinheiro. Mas os moradores da região ainda se preocupam com o túnel, principalmente devido à proximidade das chuvas de verão. Durante a apresentação do Segurança Presente, o secretário de governo, Bernardo Rossi, afirmou que as obras vão continuar em outras localidades. Viemos agora de uma reunião com os empresários
falamos do duto extravasor, falamos do segurança presente, mas falamos também da Rua 1º de Maio, que já está pronta para licitar. E você vai ver depois do intervalo os estragos das tempestades em Petrópolis e Teresópolis. E você vai ver também falta de segurança no shopping Pátio Petrópolis. Mais uma joalheria foi assaltada, gente. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Olha, a Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis denunciou o vereador Domingos Galante Neto pelos crimes de homofobia, concussão e usurpação de função pública. De acordo com a denúncia, que pede a suspensão do mandado do político, além de ter coagido funcionários a realizarem atividades em benefício pessoal e de ocupar sem ter sido nomeado para tanto, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal do município, ele teria insultado uma funcionária em razão da orientação sexual. Nessa sexta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma denúncia da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis pelos crimes de homofobia, concussão e usurpação de função pública. A denúncia, aberta no dia 25 de outubro, relata que o vereador eleito para o mandato de 2021 a 2024, Domingos Galante Neto, teria realizado esquema de enriquecimento ilícito, condicionando a manutenção de servidores comissionados nos respectivos cargos à aquisição, para si, de bens e serviços. De acordo com a denúncia, Domingos teria ainda determinado a compra de bens pessoais e que funcionários teriam que arcar do próprio dinheiro com as despesas particulares do vereador. Em um dos casos denunciados ao Ministério Público do Rio de Janeiro, o vereador teria obrigado a um de seus funcionários a arcar com despesas pessoais, como na recarga de telefones celulares e também nas despesas de animais resgatados, como também a compra de rações. Em uma das situações, o funcionário
disse que Domingos teria ameaçado a demiti-lo caso ele não fizesse transferências à irmã do vereador. O valor total de transferência feito pelo funcionário chegou aos R$26 mil. Em outra situação, o vereador teria cometido crime de injúria contra uma mulher que trabalhava com ele na Câmara dos Vereadores aqui em Petrópolis, chamando-a de homenzinho e de sapatão. O vereador ainda teria pedido à funcionária que ela arrumasse um grupo de sapatões para votar nele. A denúncia do MPRJ disse ainda que, mesmo sem ter sido oficialmente nomeado pela Prefeitura, Domingos estaria ocupando o cargo de coordenador da Coordenadoria do Bem-Estar Animal do município, desde que assumiu o mandato, e que estaria indicando pessoas para assumir cargos comissionados, determinando quais animais resgatar e interferindo em questões administrativas, como fixação do horário de atendimento e funcionamento do órgão. Além do afastamento do cargo, o Ministério Público solicitou que Domingos seja proibido de frequentar as dependências da Câmara de Vereadores de Petrópolis e de ter contato com os servidores que foram vítimas dele. Em nota, o vereador informou nessa sexta-feira, através de sua assessoria jurídica, que se coloca à disposição da Justiça para resolver as intempéries relacionadas a seu nome. Questionada sobre a denúncia referente ao vereador, a Câmara Municipal informou que até o momento não foi notificada sobre o caso. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis para entender sobre a suposta atuação de Domingos, como coordenador de bem-estar animal do município, mas até o momento não obtivemos a resposta. E ainda falando sobre as denúncias contra Domingos Galante, após circularem diversos áudios do vereador, o Grupo Correio da Manhã conversou com protetores de animais da cidade que repudiaram as atitudes do vereador. Se a gente for te contar, cara, eu tô contando até para não mandar. Não, eu tô mandando já, né, cara? Tem uns que eu já tô mandando tomar no cara. Tem que pensar na eleição em 2024. Aí, 2024, sei nem se tô vivo. Na última semana, diversos áudios atribuídos ao vereador de Petrópolis, Domingos Galante Neto, circularam nas redes sociais. Neles foram proferidos xingamentos e ofensas a funcionários, parlamentares e protetores da causa animal que atuam na cidade. Um áudio de tipo uma calúnia, contra falta de respeito com a proteção animal, xingando as senhoras. Uma coisa horrível, assim, palavras que eu nem quero mencionar aqui agora. Na última sexta-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma denúncia da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis contra o vereador, pelos crimes de homofobia, concussão e usurpação de função pública. Na denúncia de 20 páginas, é dito que Domingos, eleito para o mandato de 2021 a 2024, teria realizado um esquema de enriquecimento ilícito e condicionando a manutenção de servidores comissionados nos respectivos cargos à aquisição para si de bens e serviços. Domingos teria ainda determinado a compra de bens pessoais com o dinheiro de funcionários. Está um caos a causa animal em Petrópolis. Nós não temos um representante para vestir a camisa, para estar junto conosco. A causa animal hoje parece uma política assim desiguais. Por quê? Cada um parece que quer se individualizar, né? E a gente fica perdido, porque nós precisamos ter um representante que nos auxilie, que lute pela causa animal, pelos animais, não por si próprio. Então, hoje, o que nós estamos vendo ele lutando por ele próprio. Segundo os protetores, a prática de xingamentos por parte do vereador é recorrente. Ele me xinga, ele tenta me humilhar, e isso ele faz com muitas pessoas, né? Tá aí pelos áudios falando, aí todo mundo ouve nomes de pessoas que realmente são pessoas que trabalham dentro da causa pelos animais, mas que ele não abraça essas pessoas, né? Ele criou um grupo de pessoas para falar mal da gente, né? Isso é um absurdo, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pede, por meio da denúncia, o afastamento do vereador do cargo e ainda informa que pede para que o denunciado seja proibido de frequentar as dependências da Câmara e ter contato com qualquer uma das pessoas que foi vítima dele. Até o momento,
O único pronunciamento feito pelo vereador por meio da assessoria jurídica informou que Domingos Galante Neto é um homem público de ilibada e inquestionável postura política e se coloca à inteira disposição do Poder Judiciário para que, com o maior interessado e do modo mais breve possível, sejam finalmente esclarecidas as intérperes às quais o seu nome se viu injustamente envolvido. E na terça-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma petição de urgência para o afastamento do vereador Domingos Galante Neto da Câmara Municipal de Petrópolis. Segundo o órgão, uma pessoa próxima ao vereador teria ameaçado uma das vítimas que o denunciou. Nessa terça-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou uma petição ao juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Petrópolis, solicitando o afastamento imediato do vereador Domingos Galante Neto, da Câmara Municipal de Petrópolis. O motivo está relacionado a uma das vítimas que teria sido ameaçada por uma pessoa próxima ao parlamentar, depois da denúncia movida pelo Ministério Público contra Domingos por ter vindo à tona. Segundo o MP, isso pode ser enquadrado como crime de coação no curso do processo. O Ministério Público acredita que sejam necessárias as concessões de medidas cautelares para evitar o contato do réu com as vítimas e as testemunhas, e também a proibição de exercer a função de vereador na Câmara Municipal de Petrópolis. Segundo o Ministério Público, caso o parlamentar não seja afastado, ele pode acabar influenciando na decisão das testemunhas e também cometer novos crimes. Caso a concessão não seja seguida, o vereador pode ser preso de forma preventiva. Além das denúncias pelos crimes de homofobia, concussão e usurpação de função pública, foi solicitado ainda o afastamento do parlamentar da Câmara Municipal de Petrópolis. Com isso, os nomes de Bernardo Sabrá e William Santos, ambos do Partido Social Cristão, surgiram como suplentes para substituir o vereador Domingos Galante Neto. Galante garantiu 2.560 votos em 2020, a maior votação do PSC para o Legislativo na cidade naquela eleição, e a única cadeira da sigla. Depois dele, vem Bernardo Sabrá, que conquistou 1.552 votos. Sabrá, no entanto, está impedido de assumir o cargo público devido à investigação em relação à suspeita de corrupção na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. A defesa de Sabrá informa ainda que a proibição dele exercer cargos públicos não impede de exercer o cargo como vereador. João Francisco Neto, o advogado de Sabrá, informou ainda que ele pode ser absolvido do processo que responde junto ao irmão Jamil Sabrá Neto. O segundo suplente do PSC é William Santos. Ao Correio Petropolitano, Santos disse que acompanha pela imprensa os desdobramentos e aguarda uma decisão da Justiça. Ele ainda disse que está apto a assumir e desempenhar as funções de vereança em caso de decisão judicial que afaste o parlamentar. Com uma possível saída de Domingos, as comissões permanentes da Câmara também precisarão ter alterações. Entre elas estão a Comissão da Constituição, Justiça e Redação, de Meio Ambiente, Defesa Civil e Proteção Animal, e da Comissão de Segurança Pública, Serviços Públicos e Defesa do Consumidor. Na última semana, a TV Correio da Manhã questionou a Câmara Municipal sobre o pedido de afastamento. A casa dizia que não tinha sido notificado oficialmente sobre o caso. Nessa semana, agora, nessa última semana, voltamos a questionar, mas até agora a gente não teve resposta também. E em Petrópolis, o temporal de terça-feira durou apenas 3 horas, mas assustou os moradores e causou transtornos. Teve registro de alagamento, queda de árvore, queda de muro e deslizamento de terra. Uma chuva forte atingiu o município de Petrópolis durante a tarde desta terça-feira. Diversos pontos da cidade ficaram alagados, entre eles as ruas Coronel Veiga e Visconde de Souza Franco, no centro da cidade. A forte correnteza assustou os moradores que registraram a enchente em vídeos publicados nas redes sociais. Além disso, segundo a Defesa Civil, houve um registro de deslizamento de terra com um imóvel atingido no Quissamã e um rolamento de bloco no Samambaia. Outra ocorrência que chamou a atenção foi um ônibus da linha 437 que ficou pendurado no ponto final do Amazonas.
Segundo a Petroita, a empresa vai apurar o que pode ter acontecido, mas que a forte chuva e a falta de qualidade viária do trecho interferiram na manobra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o reboque foi acionado. Por volta das 4 horas da tarde de terça-feira, os maiores acumulados pluviométricos registrados no município foram na região do Alto da Serra, com 43,6 milímetros, Itamaraty, com 42,25 milímetros e Vila Felipe, com 35 milímetros. Horas antes do temporal, a Defesa Civil do município emitiu um aviso sobre a previsão de pancadas de chuva na cidade. O órgão ainda realizou o acionamento de sirenes devido ao risco de alagamento no centro e mudou o estágio operacional do município para atenção. De acordo com a Concer, que administra a BR-040 no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, a forte chuva causou a queda de uma barreira no quilômetro 98 e a queda de uma árvore no quilômetro 99, ambas na subida da serra. A pista sentido Juiz de Fora teve que ser parcialmente interditada. Além disso, de acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, até às 5 horas da tarde desta terça-feira já havia o registro de uma queda de uma árvore em Itaipava, uma queda de um muro no Carangola e um deslizamento de terra no Retiro. Apesar disso, não houve nenhuma vítima e nenhum imóvel foi atingido. Na manhã desta terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade em perigo. Novembro começa com a estação chuvosa estabelecida. Nesses próximos dias, dia 1º, dia 2, com a atuação de uma baixa pressão no litoral da região sudeste, canalizando todo o fluxo de umidade em direção ao Rio de Janeiro. Então teremos muita nebulosidade, momentos de mormaço, abertura e condição favorável para chuva em todo o estado no dia 1º e no dia 2. Então o feriado tende a ser um dia com muita nebulosidade e condição favorável para chuva. Pois é, em Teresópolis a chuva também causou estragos, né? Vários pontos da cidade apresentaram alagamentos e foram registradas ao menos 35 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e alagamentos. 38 pessoas ficaram desalojadas no município serrano. As fortes chuvas que atingiram a região serrana nesta terça-feira abalou a cidade de Teresópolis. Algumas regiões da cidade registraram 137 milímetros de chuvas em 24 horas. Vários pontos da cidade ficaram alagados. Na Ilha do Caxangá, o rio Paquequer transbordou e invadiu várias casas. Foram 35 ocorrências registradas, sendo 13 deslizamentos de terra, 4 problemas com muro, 4 problemas com alvenaria, 3 árvores com risco de queda, 2 quedas de árvore, 11 alagamentos em residências, deixando até o momento 38 pessoas desalojadas. No início dessa tarde, nós tivemos um grande volume de chuva que acometeu a nossa cidade. Esse volume de chuva foi acima de 124 milímetros em diversos pontos da cidade, o que provocou o transbordamento do rio Paquequer em diversos pontos. Agora nós estamos aqui na comunidade da Ilha do Caxangá, onde as equipes da prefeitura estão dando o suporte à população que foi afetada aqui. A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Saúde acolheu 19 famílias. Eles estão disponibilizando também colchões, cobertores, lençóis e itens de necessidade básica. Nesta quarta-feira, 18 cestas básicas foram liberadas pelo CRAS e as equipes das unidades de saúde da região prestam atendimentos aos moradores. As equipes da prefeitura estão mobilizadas com equipamentos e caminhões para garantir o reparo o mais rápido possível, trabalhando na retirada da barreira na Coreia e no Meudon, na desobstrução de galerias e limpezas de ruas e ralos em Santa Cecília e Agriões. A cidade ainda está em estágio de atenção, pois a previsão é de chuva fraca a moderada. A recomendação da Defesa Civil é para que a população permaneça em alerta e em locais seguros. Em caso de emergência, ligue 199 ou entre em contato via WhatsApp DDD 21 2742 7025. É importante ficar alerta a qualquer sinais de movimentação de terra para que informar as equipes da Defesa Civil para que possam ser feitas as vistorias nas casas. E, em caso de emergência, acionar o telefone 199, a emergência da Defesa Civil.
E ainda falando em chuvas, só que a do último domingo, domingo da semana passada, em Nova Friburgo, parte do teto do Hospital Raul Sertan cedeu e a unidade foi invadida pela água. Após o ocorrido, a Defesa Civil registrou uma vistoria no local. As imagens mostram a quantidade de água que desce pelo teto do Hospital Raul Sertan em Nova Friburgo no último domingo. Após as chuvas registradas no município, o teto da principal unidade hospitalar da cidade cedeu. De acordo com a Defesa Civil do município, o caso ocorreu devido ao acúmulo de água no teto do hospital. Além da Defesa Civil, parlamentares também vistoriaram o local. Segundo os vereadores, mesmo com vazamento de água no teto e com parte dele no chão, os atendimentos no hospital continuaram, o que colocou em risco a vida dos pacientes e dos profissionais. Ao chegar lá, já havia 1 hora que havia desabado essa parte do teto ali com gesso. Lamentavelmente, nenhuma atitude tinha sido tomada. Tinha somente alguns servidores fazendo a limpeza, mas as pessoas circulando ali para atendimento, normalmente se arriscando. Infelizmente, nós já entramos aqui na Câmara com uma indicação para que o prefeito coloque direção no hospital ao menos 24 horas por dia. Infelizmente, não é essa a realidade. Ainda segundo o vereador, a unidade, após as 6 horas da noite, não tem um diretor. Por conta do cedimento, parte do hospital vai precisar de reparos no forro e da ampliação das calhas. De acordo com a prefeitura, as intervenções começaram nesta segunda-feira. Ainda segundo o município, os acúmulos pluviométricos chegaram a 48,66 milímetros no último domingo. E em audiência na última semana, a Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo instaurou aí uma comissão parlamentar de inquérito contra a prefeitura, para apurar o não pagamento do novo piso nacional da enfermagem. De acordo com os parlamentares, alguns profissionais da área reclamam do não pagamento dos retroativos de maio, junho e julho. A sessão foi realizada na Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo e ficou lotada. Com cartazes e recados, profissionais da enfermagem da cidade acompanharam a discussão. Ao final da sessão realizada na última quinta-feira, foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito contra a prefeitura devido ao não pagamento do novo piso nacional da enfermagem. A CPI tem prazo de 180 dias. Tem como fato determinado verificar supostas irregularidades apontadas de acordo com denúncia protocolada no Ministério Público Estadual acerca da utilização cadastral e do pagamento do piso salarial dos servidores públicos da enfermagem de Nova Friburgo. Nova Friburgo vai receber um total de R$ 3.741.100,11 para o pagamento do novo piso nacional da enfermagem. De acordo com o Ministério da Saúde, o recurso é disponibilizado por meio do Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura teria que fazer o pagamento aos profissionais em até 30 dias após a transferência para as contas públicas. Mas isso não aconteceu. No dia 23 de agosto deste ano, o município recebeu R$ 1.747.439 para realizar o pagamento retroativo referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Mas, segundo os parlamentares, parte dos profissionais não receberam valor. Cabe ressaltar que o valor a ser depositado é complemento para que os municípios cumpram a lei federal. O prefeito Johnny Maico, em áudios divulgados através do aplicativo WhatsApp, informou que não pagaria o valor total do piso, haja vista que o valor enviado pelo governo federal era inferior ao número de profissionais da enfermagem. O novo piso da enfermagem determina o pagamento de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. A transferência dos recursos do Ministério da Saúde para o pagamento do novo piso também leva em consideração o Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de Saúde e o InvestSUS. E olha, em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que ainda não foi informado oficialmente sobre a CPI, mas teve conhecimento pela mídia. A gestão legítima o direito de fiscalização dos excelentíssimos parlamentares e visualiza que esta é uma oportunidade para dar ainda mais transparência no fluxo realizado pelo município, demonstrando que tudo que é da competição do Executivo foi feito para sanar qualquer tipo de problema.
Uma moradora da região do Vila Felipe, em Petrópolis, procurou a TV Correio da Manhã para denunciar os riscos de queda de uma barreira que pode atingir a casa onde ela vive. Durante as tragédias do ano passado, o imóvel chegou a ser interditado, mas há cerca de 3 meses ela retornou para casa depois do imóvel ser liberado pela Defesa Civil. E eles falam que vai fazer, mas nunca que faz. Então eu queria que as autoridades maiores tomassem uma atitude, porque aqui tem vida, tem criança, então tem vida aqui. Quando a chuva começa, o medo domina. Na memória, lembranças de tristeza e dor. Amigos, vizinhos e conhecidos que perderam a vida após as enchentes e deslizamentos registrados nos meses de fevereiro e março de 2022. E agora, a aflição de viver o mesmo pesadelo tem se tornado um pensamento recorrente de uma moradora da região do Vila Felipe, em Petrópolis. Há aproximadamente 3 meses, Cláudia Bites precisou voltar para casa, que fica em uma das regiões mais afetadas pelas tragédias, após ter o imóvel desinterditado e o benefício do aluguel social cortado. A casa, que tinha sido interditada no ano passado por apresentar riscos, foi liberada pela Defesa Civil do município, mesmo ainda existindo uma barreira próxima que, segundo a moradora, oferece risco. A gente não dorme e já fica preparado, né? Porque igual essa semana com essa chuva, deu um raio tão forte que estremeceu a casa. Então todo mundo ficou com medo. Então nosso medo é de descer e não der para a gente sair da casa. A encosta próxima à casa de Cláudia tem apresentado sinais de instabilidade com pequenos deslizamentos de terra e rachaduras que aumentam a cada chuva. Se ele ganhou dinheiro para fazer uma coisa decente, então por que tem que ser de qualquer maneira nessa bagunça aí, essa pirambeira? Se cair, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai lamentar, vai falar sinto muito, mas não vai ressarcir vida não. Então está na hora da gente gritar e falar também, não é verdade? Com as mudanças climáticas registradas nos últimos dias em Petrópolis, o número de chuvas só tem crescido. E uma das formas de proteger a residência que Cláudia arrumou foi colocar placas de madeira na frente do quintal, para que a lama não invadisse. Aqui nesse imóvel vivem cerca de 10 pessoas. E na hora que a chuva começa, o sentimento é de desespero. Próximo à casa de Cláudia foi construída uma contenção. Segundo a moradora, a obra foi finalizada há cerca de 2 meses, mas no portal da transparência do município não há nenhum registro de construção. Ele está desbarrancando, vai acabar o barranco caindo, escorrendo aqui nesse muro e nessa vala que eles fizeram aqui. Então, para mim, não foi um serviço completo, né? Quando tem eleição, eles querem voto. Mas eles não querem saber da necessidade do povo, porque eles estão lá numa boa, como é que vai esquentar com a gente aqui, que é o povo pequeno daqui? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis sobre os problemas mostrados na reportagem, mas não obtivemos resposta. E olha, gente, mais uma vez, lojistas do shopping Pátio Petrópolis passaram por um susto na tarde de segunda-feira. A joalheria Vivara, que fica no 2º piso do centro comercial, foi assaltada. Na tarde desta segunda-feira, a joalheria Vivara foi assaltada. A polícia militar foi acionada e informou no boletim de ocorrência que, a pedido da direção do shopping Pátio Petrópolis, precisou aguardar por cerca de 40 minutos no estacionamento para conversar com as lojistas. Aos agentes, foi informado ainda que as imagens das câmeras de segurança não seriam cedidas de imediato, porque a loja precisaria realizar primeiro o inventário do que foi levado no roubo. No documento, os policiais afirmam que só tiveram acesso às imagens de segurança do corredor do shopping, uma vez que uma vendedora acionou o alarme direto para a empresa que faz o monitoramento da loja. A polícia não teve acesso a essas imagens do interior da loja, e eles ainda destacam que teve o trabalho dificultado pelo procedimento adotado pela loja e pelo shopping. O roubo aconteceu 10 meses depois de um grande furto a outra joalheria localizada dentro do shopping. Em dezembro de 2022, também em plena luz do dia, a loja Tendência foi furtada e teve um prejuízo estimado em quase R$100 mil. Diante do ocorrido, quem trabalha no Pátio Petrópolis diz estar com medo da insegurança. Apesar de terem preferido não se identificar, os trabalhadores do local afirmam que se sentem desassistidos.
Em nota, a assessoria de comunicação do Shopping Pátio Petrópolis confirmou que, na segunda-feira, houve uma ocorrência no interior de uma loja, de forma isolada e sem qualquer alteração na rotina do shopping ou das demais operações. O shopping disse ainda que está colaborando com as autoridades competentes, bem como dando todo o suporte ao lojista. Já a Vivar informou que a loja segue colaborando com as autoridades competentes para a solução do caso e reitera que a segurança de todos é prioridade. E uma das personalidades mais conhecidas de Petrópolis, o bispo Dom Gregório Paixão, será transferido para a Diocese de Fortaleza. A gente já falou sobre isso aqui, com muito pesar, pois né? É. E o bispo vai celebrar uma missa de despedida em dezembro, o que pretende lotar, com certeza vai, a Catedral São Pedro de Alcântara. São 11 anos à frente da Diocese de Petrópolis. Dom Gregório Paixão assumiu o cargo em 2012, após atuar por 6 anos como bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador. Conhecido pelo bom humor e por ser otimista, a partir de dezembro, o bispo assume uma nova missão, a Diocese de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Agradecendo a Deus e de um modo especial eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela amizade e pelo amor partilhado durante todo esse tempo. Peço apenas que Deus os abençoe. Além de ser bispo da Diocese, que engloba Petrópolis e outros 5 municípios, Dom Gregório é membro da Academia Petropolitana de Letras e associado titular desde 2014 no Instituto Histórico de Petrópolis. Cargos que representam a intelectualidade de quem esteve ao cargo da Diocese por 11 anos. Para se despedir dos petropolitanos, Dom Gregório fará uma missa no dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, na Catedral São Pedro de Alcântara. A missa será aberta ao público. Dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, na Catedral, não apenas as portas estarão abertas, né, mas as portas do coração, de modo especial. Dom Gregório tem 19 livros publicados, entre eles um guia ilustrativo para colorir, chamado Catedral de Petrópolis, e que foi lançado em 2021. No dia 22 de novembro de 2012, recebeu o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro. E no dia 15 de março de 2013, recebeu o título de cidadão honorário de Petrópolis. O bispo viaja para Fortaleza no dia 10 de dezembro. Ainda não há um nome definido para assumir a Diocese de Petrópolis. Em 11 de maio de 2014, foi agraciado com a medalha Keller, no grau da Cruz de Distinção. E no dia 18 de março de 2016, com a medalha Keller no grau Cruz do Mérito, concedidas pela Câmara Municipal de Petrópolis. Pois é, gente, eu vou saindo aqui para terminar a nossa edição, mas segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente está aqui ao vivo de novo, passando muita informação para vocês. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.